O Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão dessa quinta-feira o julgamento da validade da adoção de medidas alternativas do Código de Processo Civil para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Entre elas está a apreensão da carteira de motorista e do passaporte. Confira na reportagem de Renato Rosa. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux. O relator leu e analisou cada ponto da ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona trecho do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as chamadas medidas coercitivas, aquelas que têm como objetivo fortalecer o cumprimento de uma ordem judicial. O partido alega que essas decisões judiciais, por mais legítimas, não podem sacrificar direitos fundamentais nem atropelar o devido processo constitucional. Fux votou contra a ação. Explicou que eliminar tais poderes aos juízes significaria engessar o judiciário. E as normas já garantem requisitos que devem ser respeitados pelos magistrados. Também justificou casos questionados pelo autor da ação. Para ele, o devido processo legal e a ampla defesa não impedem a adoção das medidas coercitivas. Suspensão do direito de dirigir, isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa idônea pode entrar com uma ação pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator pela constitucionalidade dos dispositivos. Estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole, avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. O ministro Alexandre de Moraes disse que a ação não tem nenhum fundamento. Para mim, essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. O ministro Edson Fachin divergiu parcialmente do relator, por entender que é inconstitucional a aplicação das medidas coercitivas no caso de obrigações pecuniárias, quando o magistrado determina, por exemplo, uma restrição de direito, para que o devedor pague uma dívida em dinheiro. Fachin fez uma ressalva. É a favor da aplicação das medidas nos casos de não pagamento de pensão alimentícia. Esta é a única hipótese, em meu modo de ver, a hipótese do devedor de alimentos que se admite um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Por maioria, prevaleceu o voto do relator contra a ação do partido, reconhecendo a validade dos dispositivos questionados.